O tema que nós vamos tratar aqui, comportamento extremo do fogo, e na sequência, o protocolo VASP, são dois temas fundamentais, repito, tanto na prevenção quanto no combate aos incêndios florestais. E esse tema está totalmente incluído dentro do contexto dos procedimentos operacionais padrão, no qual nós elaboramos protocolos de combate a incêndio, protocolos operacionais, para que os brigadistas, os combatentes, possam executar procedimentos operacionais prescritos. O conhecimento do comportamento do fogo é fundamental, como eu disse, ele é um instrumento, para o combatente, para a segurança e a eficiência de um combate. Porque através de uma boa leitura, uma leitura eficiente do comportamento do fogo, nós podemos estimar o comportamento e as reações futuras. Muito bem, os combatentes, normalmente, eles utilizam um conjunto de variáveis para a leitura do comportamento do fogo, 3 variáveis que determinam, de certa forma, de uma forma geral, o comportamento do fogo. Para aqueles que já conhecem, vale a pena relembrar que aí nós temos os combustíveis, que é a cobertura vegetal, a massa. Nós temos também a topografia, que a gente tem uma configuração de um relevo. E nós temos também a meteorologia, que aí a gente vai pensar no comportamento do clima. E essas 3 variáveis, elas são importantíssimas para a leitura do comportamento do fogo, ok? E aí, a gente pode pensar nessas 3 variáveis da seguinte maneira. No combustível, nós temos a quantidade e a compactação dos vegetais, como eles estão acamados no solo. Nós temos também a área e a distribuição desse combustível, o teor de umidade presente nessa cobertura vegetal, e esse conjunto de variáveis ela é facilmente analisada através de uma avaliação visual. Existem instrumentos, nós não vamos conseguir, nesse tempo que nós temos aqui de apresentação, entrar nessa questão dos instrumentos, mas existem instrumentos importantes. E aí, a gente também tem a variável topografia, que trata da inclinação do terreno, os acidentes geográficos, a compactação do solo. E a gente também tem como avaliar essa variável através de uma inspeção visual, e nós temos também alguns outros recursos, como, por exemplo, o mapa topográfico. Ele é fundamental quando se trata de por exemplo, de uma área cultivada, uma área já mapeada. Esse instrumento, o mapa topográfico, ajuda sobremaneira aí a avaliação do comportamento do fogo. E, por fim, a meteorologia, que aí nós temos umidade, que aí a gente pode pensar aí as variáveis que influenciam a umidade, é o calor, chuva, orvalho, neblina, o vento, a direção, a intensidade e a velocidade do vento, e a temperatura, o calor em relação ao período do dia. E aí a gente pode também utilizar instrumentos para esse monitoramento climático, ok? Vamos dar agora um segundo passo. Nós temos aqui algo que é comum na maior parte aí do conhecimento dos combatentes, a maior parte conhece essas variáveis, mas a gente, pensando em estudar aqui o comportamento extremo do fogo, a gente vai entrar aqui numa outra questão. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui uma tabela que a gente utiliza nos protocolos que a gente desenvolve para as empresas que têm sistema de prevenção e combate a incêndio, e baseado nos parâmetros que a gente já falou, baseado aí nas variáveis conhecidas, a gente pode utilizá-las aí para esses 2 parâmetros fundamentais, que é a segurança e a eficiência. Então, eu preciso proteger os combatentes e eu preciso que a indicação da técnica utilizada, do método utilizado, seja correto e seja eficiente. Então, baseado aí nas características do fogo, eu posso pensar na segurança e optar pelo método de combate direto, ou para a segurança da equipe, o indireto. São essas 2 formas que eu posso
pensar num combate inicial. Porém, para cada método desse, eu tenho várias técnicas. Então, vamos pensar aqui que nós temos essa primeira coluna aqui, olha. Essa primeira coluna, ela fala aqui do método de combate direto e essa segunda coluna, o método de combate indireto. Então, para cada variável verificada, eu tenho aqui duas técnicas. Eu não coloquei outras, mas são duas técnicas que vão trazer um entendimento bom. A primeira técnica para o combate direto seria jato d'água. E aí a gente tem aí os meios mecânicos para isso. E a segunda técnica, combate de sapa, seriam ferramentas, instrumentos, ferramentas e equipamentos para o combate de sapa, né? Então, o combate de sapa envolve aí abafadores, sopradores, né? As ferramentas de raspagem e outras. Já para o combate indireto, nós temos duas outras técnicas ali, os aceiros e a técnica do contrafogo. Porém, para escolher uma delas, pensando na eficiência e na segurança, eu preciso avaliar o comportamento do fogo. E aí eu tenho as características do incêndio que estão aqui nessa coluna aqui da esquerda. As básicas, que é conhecimento geral, a gente pode pensar aqui em intensidade do calor irradiado. Então, para esse caso aqui, na intensidade do calor irradiado, se for baixa, eu posso utilizar jato d'água, posso utilizar o combate de sapa. Por alta, eu tenho aqui jato d'água, possibilidade, aí a distância, dependendo do alcance do jato. Já com calor intenso, né, ou intensidade de calor irradiado intenso, ou alta, nós não poderemos usar aí o combate de sapa. Então, eu posso utilizar aqui técnicas de combate indireto. Então, se for alta, eu posso promover um acero, né, construir um acero, ou utilizar um acero natural, por exemplo. Acero frio, acero raspado, acero tombado. Existem várias técnicas de acero. Ou eu posso utilizar a técnica do contrafogo, que também é uma das mais utilizadas aí no meio da agricultura. Agora, recursos suficientes, sim e não. Para quando não, então você tem aqui negativo, aqui, né, contraindicado para todos os casos. Sim, podemos utilizar. E aí você vai juntando essas variáveis. Olha aqui que interessante. A altura das chamas, se for altura abaixo de 1,5 m, eu não poderia utilizar, eu posso utilizar jato d'água, posso utilizar combate de sapa, mas se for mais alto, se for acima de 1,5 m, já no combate de sapa não posso. Porém, existem algumas considerações a serem feitas. Por exemplo, eu tenho combatentes com abafadores e eu tenho incêndios com a altura da chama acima de 1,5 m. Nessa condição, uma bomba costal, um jato d'água, né, com uma bomba costal, você consegue abaixar a chama para que a equipe de abafadores possa se aproximar. Então, essas técnicas vão facilitando para que você possa decidir qual a melhor técnica para o combate ao incêndio. Então, aí, quando você tem aqui direção do fogo, se o fogo está se afastando de você, podemos usar aqui praticamente as duas técnicas de combate direto. Ele está se afastando de você. Agora, se for combate indireto, o fogo se afastando de você, você não pode utilizar nenhuma dessas técnicas. Nós não vamos conseguir entrar nessa questão agora, mas a gente, numa outra oportunidade, a gente pode discorrer melhor, porque a técnica tanto do acero quanto o contrafogo, elas são muito eficientes, mas requerem uma série de procedimentos para que seja segura. Então, essa questão é uma questão técnica que é possível que a gente trate num outro momento. Mas é importante vocês saberem que a direção do fogo é importante para a escolha da técnica, e se ele está vindo ao seu encontro, aí sim eu posso ou não utilizar uma técnica ou outra. E assim a gente vai decidindo aqui, através das características do incêndio, o que você verifica, eu vejo se eu posso ou não utilizar a técnica que eu tenho aqui à disposição. Reparem que aqui o título está genérico, mas existem várias técnicas aqui dentro. Por exemplo, jato d'água, eu tenho mangueiras de incêndio, né? Mangueiras de acoplamento, que são as mangueiras de 1,5, 12,5. Eu tenho mangueiras mangotinhos, né? Que você tem carretéis, mangueiras de carretéis. Eu tenho jato por canhão manual ou canhão monitor, remoto. Eu tenho barra irrigadora, aspersores, eu tenho uma série de recursos, tanto em autotanques, quanto em outros tipos de veículo, como um veículo de intervenção rápida, uma caminhonete que tenha um kit picape, enfim, nós temos vários recursos para jato d'água.
Na questão da segurança, um ponto contraindicado já faz com que você deixe de aplicar aquela técnica, né? Assim é com a direção do vento, se ele está passando por você indo em direção ao fogo, você está vindo ao seu encontro, né? Vindo do fogo ao seu encontro. Essa leitura é importante para você verificar qual a técnica ideal. A área de fogo, né? Que é a área de residência, a distância da linha do fogo, a velocidade de propagação e o comportamento, se ele é... Aqui só está o estado do comportamento, se ele é estável ou se ele é instável. Mas nós temos outras variáveis que a gente vai ver agora, tá? Que é um passo além disso que já é conhecido. Né? Aqui nós estamos começando aqui no passo 1, associando aqui a leitura do comportamento do fogo com a questão das técnicas, do método de combate e as técnicas escolhidas. Bom, para a gente dar um segundo passo, então, nós demos o primeiro passo aqui, pensando na escolha do método e da técnica. Agora a gente vai dar o segundo passo, pensando numa análise técnica do comportamento do fogo para identificação dos sinais de comportamento extremo do fogo no incêndio florestal. E aqui a gente está falando do incêndio florestal. E a variável mais importante é a intensidade da frente do fogo. A intensidade é a variável mais importante na leitura do comportamento do fogo. Por quê? Eu vou explicar isso. Mas o que é a intensidade? É a liberação de energia por um tempo e por uma unidade de comprimento qualquer. Aqui do lado esquerdo nós temos um gráfico que mostra as variáveis para você poder encontrar a intensidade do fogo, a intensidade. Então você tem aqui a altura da chama, você tem o comprimento da chama, você tem o ângulo da chama, você tem a profundidade, que é a área de residência, né? E aí, existe uma formulazinha geral, que ela não é a mais específica, mas é uma fórmula geral que dá muito bem para a gente poder entender aqui o que é a intensidade. Intensidade igual a 300 vezes o comprimento da chama é essa variável aqui, ao quadrado. Né? E olha, essa tabela que a gente tem aqui ao lado, ela é muito importante porque ela dá uma noção, da intensidade em relação à interpretação da técnica e das possibilidades de combate, né, de supressão. Então, vamos lá, olha. Para a intensidade da frente do fogo, aqui, nesse primeiro caso aqui, menor que 350. E a unidade de medida de intensidade, gente, é quilowatt-metro. Tá? Então, é a liberação da energia por metro. Nesse caso. E aqui você tem uma situação. Um cenário que você encontra aqui uma intensidade menor que 350. Normalmente, isso representa aqui, dependendo da vegetação, um comprimento de chama menor que 1,20 m. Situação bem, vamos dizer, inicial de um incêndio em arbustos, né? Incêndio de superfície, coisas desse tipo. E aí, numa situação dessa, é possível o ataque à cabeça do fogo. Aquele ataque inicial na cabeça do fogo, aquele ataque matador, é possível, né, com ferramentas manuais e uma linha de contenção manual. Então, o combate de sapa nessa situação é possível. Já entre 350 kW por até 1.700 kW, nós temos aí, na maior parte das vezes, um comprimento de chama. Lembrando, o comprimento de chama aqui, ó, é o Lzinho aqui, ó. Comprimento de chama aí entre 1,20 a 2,40 m. Aqui, a intensidade é demasiada intensa, né? Para o combate manual. E os autotanques podem ser utilizados nesse caso aqui com bastante eficiência, né? Já na situação entre 1.700 kW até 3.450, nós temos aí uma situação que normalmente é encontrado um comprimento de chama de 2,4 metros até 3,4 metros. Aí o controle já é muito difícil e podem ocorrer fogos de copa. Vocês vão entender por que essa preocupação com o fogo de copa que nós estamos falando agora, emissão de fagulhas. E o ataque à cabeça provavelmente é ineficaz. Já a partir de 3.450 kW, nós temos um comprimento de chama maior que 3,4 metros. E aí nós podemos definir que, nesse caso, nós temos um comportamento extremo do fogo. E aí tem condições de fazer combate à cabeça, né? Fazer o golpe matador e também
pouca eficácia aí no combate aéreo. Pouca eficácia. Isso significa que não tem eficácia. Para toda essa leitura, há necessidade aí de um bom líder, né? Um bom gestor que faça a interpretação correta das variáveis. Mas já são parâmetros para que a gente possa começar a entender aqui um pouquinho, pensando aí num passo 2, né? No segundo degrauzinho aí da análise do comportamento do fogo, né? Nós estamos saindo daquela área comum e estamos começando a pensar aqui nas variáveis. E olha, essa variável, então, guardem ela, que é a intensidade do fogo, né? Intensidade de calor do fogo. E eu não quero aqui que vocês entendam que você vai ter que medir a intensidade. É possível? É possível, mas não é esse o nosso objetivo nesse momento. E aí, nós temos outras variáveis para esse segundo degrau, partindo aí para uma análise mais técnica das variáveis do comportamento do fogo e pensando em identificar os sinais do comportamento extremo. Aí a gente tem, por exemplo, propriedades da vegetação. É possível que você faça essa leitura como um gestor, como um líder de combate a incêndio, pensando na dimensão da vegetação, ela é fina, regular, média ou grossa, né? Pesada. Pensando na compactação e na porosidade, porque quanto maior a compactação e menor a porosidade da vegetação, nós teremos, por exemplo, nesse caso, compactação alta e porosidade baixa. Nós temos aqui chama curta, baixa velocidade de propagação e baixa intensidade de calor. Já pensando aí no poder calorífico, né, influência, o poder calorífico aí da intensidade, que é a intensidade, nós temos uma influência grande na temperatura e na velocidade da queima. Por quê? Porque ele, através da condutibilidade, ele propaga faz a propagação tanto pela condução quanto também pela convecção. A radiação é um fator muito importante nesse momento. Nós temos também a inflamabilidade, que é uma característica da vegetação, que traduz aí a facilidade de uma partícula entrar em ignição. Tá? A densidade afeta a ignição e a velocidade do fogo, ou seja, quanto menor a densidade, menor é o tempo de ignição. Tá? E aí nós devemos também pensar nas propriedades da vegetação, teor de umidade, que é a quantidade de água existente por massa seca. E aí nós pensamos aí no tempo de retardamento. Tá? O leito combustível é outra variável importante. E aí a gente pensa na carga de combustível, a massa de material vegetal, ou por metro quadrado, ou tonelada por hectare. Os estratos, né, se o combustível ele é de solo, superfície aqui entendendo arbustos com altura inferior a 2 metros. E também os vegetais classificados como aéreo, acima de 2 metros. O estado vivo ou morto, porque vivo ele tem mais umidade, morto ele tem menos umidade, né? E aí a gente está pensando aí no tempo que ele leva para o equilíbrio de umidade, né? Que a gente tem as dimensões de vegetação implica aí de 1 até aproximadamente 1000 horas de tempo de equilíbrio para a umidade. E também a continuidade da vegetação no leito combustível, né? Que é a disposição do material. Permite também a proximidade dos combustíveis, horizontal e vertical. E, por fim, a combustibilidade, que é a capacidade do leito combustível suportar e propagar o fogo através das chamas. E isso implica na velocidade de propagação. Olha, vejam só, eu primeiro coloquei aqui atrás a questão da variável mais importante na nossa sequência de raciocínio, que é a intensidade. E aqui a gente começou a falar das propriedades, tanto da vegetação quanto do leito combustível, e tem mais. Isso tudo, o líder da brigada, o gestor de prevenção e combate a incêndio de uma organização, ele tem como ver isso no momento de um incêndio? Até tem, mas não é nesse momento, não é na prática operacional que nós vamos fazer essa leitura. Aqui eu queria colocar um detalhe importante, que é a publicação da NBR 17190, que é a NBR que traz as diretrizes para um plano de prevenção de incêndios florestais.
esta NBR, ela traz diretrizes para você fazer um plano de prevenção. E esse plano de prevenção, ele é elástico, você pode colocar muita coisa lá. Então, a análise do comportamento do fogo, ela é uma questão técnica e ela traz variáveis e conhecimentos importantes para a prevenção. Então, se eu puder, decorrente aí dos vários incêndios numa determinada região, através dos registros históricos e começar a fazer esse estudo para que eu possa produzir dados, informações, eu levo para o meu PPCIF, né? Eu levo um plano, eu levo informações importantes para uma série de providências, né? E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco o porquê disso tudo. Então, nós demos aí um segundo passo. É apenas um overview sobre esse assunto, mas a gente deu aqui um segundo passo. Um olhar mais técnico para o comportamento do fogo. Para quê? Para a gente começar agora a olhar para a questão da possibilidade, né, da probabilidade do comportamento extremo do fogo. No caso do incêndio florestal, tá bom? Vamos avançar então agora com o seguinte critério. Existem ferramentas para que você possa reunir todas essas variáveis e essas ferramentas vão te dar uma série de direções, né? Então, uma delas seria, por exemplo, a modelagem do comportamento do fogo, que pode ser através de uma representação matemática, gráfica ou computacional, tá? Então, é um estudo das interações físicas que atuam sobre um sistema, né? Nós temos isso na engenharia de diversas áreas, mas na engenharia de incêndio, nós podemos pensar aí na modelagem do comportamento do fogo, né? E analisar o seu comportamento dinâmico evolutivo ou o seu equilíbrio. É isso que a gente busca, a gente quer entender como ele evoluiria no incêndio, né, numa situação real, ou como eu faço para buscar o equilíbrio, né, desse incêndio. Eu tenho duas situações aqui. Eu posso fazer a modelagem do comportamento do fogo para proporcionar apoio em várias tarefas, como, por exemplo, planejamento de arborização, ou então de plantio. Eu posso fazer a modelagem do comportamento do fogo para o planejamento de infraestruturas de pré-supressão. Eu posso fazer a modelagem do comportamento do fogo para decisões sobre métodos de ataque, dimensionamento e posicionamento de recursos. Eu posso fazer a modelagem do comportamento do fogo para apoio nas decisões sobre evacuação de populações. Entendam que a gente, pensando no comportamento do fogo, na probabilidade, a gente consegue já atuar muito produtivamente para a prevenção. Em outros casos, a modelação do comportamento do fogo pode gerar estimativa de variáveis como, por exemplo, a velocidade da propagação, intensidade da frente de chamas, evolução e alterações da forma do fogo, probabilidade de emissão de fagulhas, focos secundários e a dispersão de fumaça. Então, a modelagem, por exemplo, através de um sistema computacional, ela te traz muita informação. Pode ser feita, inclusive, durante um incêndio, tá? Desde que você consiga trazer essas variáveis do local para o sistema, para a simulação. Agora, vamos pensar, então, no que é o comportamento extremo. O comportamento extremo do fogo, no caso do incêndio florestal, né? Porque quem é da área sabe que nós temos aí também a questão do comportamento do fogo no incêndio estrutural. Plantas industriais e edificações em geral. Mas no caso do incêndio florestal, é aquele que ultrapassa a capacidade de supressão segura, apresentando intensidade, olha a palavra novamente, a intensidade elevada, rápida evolução e alta velocidade, frequentemente associada a condições ambientais críticas. Nós vamos agora tentar entender, através dos exemplos que eu vou dar, quais são essas possibilidades, né? Então, o comportamento extremo do fogo, ele tem essa característica, ele ultrapassa a capacidade de supressão. Então, já podemos pensar que
muito pouco pode se fazer no caso de comportamento extremo, tá? E ele apresenta uma intensidade muito elevada, rápida evolução e alta variabilidade. Comportamento errático. Você não consegue prever o que vai acontecer em um curto prazo, tá? Muito bem. Eu vou colocar aqui um tipo de fenômeno de comportamento do fogo que é o burnover. O que é o burnover? Burnover seria chama acima, né? Sobre. E ele ocorre quando o fogo passa diretamente sobre os combatentes. Ele passa por cima dos combatentes, envolvendo-os com chamas, calor extremos e gases quentes, geralmente de forma rápida e inesperada. E aí, eu volto agora, gente, numa projeção que eu mostrei agora há pouco, que é essa aqui, ó. Reparem que, para a maior parte dos estudos, a partir de 3.450 kW por metro, ele já é considerado comportamento extremo. E o que é 3.450 kW? Vamos mostrar aqui para vocês. Só para vocês entenderem, um chuveiro quente teria aí uma intensidade de calor correspondente a 1,5 watt. 1,5 watt. Nós estamos falando de 3.450 kW. Então, é uma temperatura, é uma intensidade muito alta. Você consegue ficar em 1.500 watts ou 1 kW até 60 segundos, né, com uma sensação suportável de calor. Entre 4 a 5 kW, já você não consegue ficar 60 segundos. Um tempo menor que 60 segundos, você já passa a ter dor intensa. 10 kW, você certamente teria queimaduras. 10 kW seria pouco, aproximadamente 6 ou 7 vezes um chuveiro. 10 kW, queimaduras. Imaginem 3.450 kW. 3.000. É uma temperatura muito alta. E aí eu quero lembrar vocês, se você respirar ar quente, qualquer gás quente, numa temperatura acima de 60 graus, você pode queimar internamente os seus alvéolos pulmonares e não imediatamente ter reações, mas ao longo de horas ou dias desenvolver o que se chama de edema pulmonar. Então é muito comum pessoas que sofreram queimaduras terem lá mucosas marcadas, cílios e pelos do nariz queimado. Então essa característica representa que ele respirou, ele teve contato na face, e isso é uma situação muito preocupante, com gases quentes. Então 60 graus é o suficiente para te promover ferimentos internos no seu pulmão. Nós estamos falando aqui temperaturas acima de 1.000 graus. O comportamento extremo do fogo, ele apresenta uma intensidade de, no mínimo, 3.450 kW. É muita coisa. Então, tentar ficar no local com fogo passando em cima é impossível sobreviver. Então, burnover é quando o fogo passa. Ele passa em alta velocidade, você não consegue escapar, ele passa por cima. É muito comum em casos aí de incêndios em copas, por exemplo. Então, burnover é um tipo de comportamento extremo do fogo estudado. Tem outras características, tem sinais que isso pode acontecer, sinais ambientais, climáticos, que você pode prever a possibilidade desse fenômeno se formar. Um outro fenômeno que é até comum aqui no Brasil, esse fenômeno burnover acontece muito nos Estados Unidos. Ele tem aí vários relatos, os estudos que são feitos sobre esse fenômeno são americanos. Já um outro fenômeno que é conhecido da maior parte de nós é o vórtice de fogo, também conhecido como tornado de fogo, espiral ou coluna convectiva, ou até mesmo roda-moinho de fogo. Esse é um efeito giratório das chamas. No meio tem gases e partículas em combustão, que se forma quando o calor intenso interage com as condições
específicas de vento e intensidade do ar. Desculpa, instabilidade do ar. Então, as variáveis aí que trazem essa combinação para a formação desse fenômeno é calor extremo, correntes ascendentes, fortes e quentes, e ventos variáveis e turbulentos. E aí eu coloquei uma imagem, que é uma imagem tirada da internet, que aconteceu no Brasil. Acontece muito esse tipo de incêndio. Esse fenômeno, ele tem um deslocamento dessa massa de combustão, né? essa combustão muito rápida, né? É imprevisível, e que ela normalmente acontece em terrenos com incêndios de superfície. É comum mais nesse tipo de cenário, pelo menos aqui para o Brasil. Eu tenho uma boa experiência na questão das empresas de produção de álcool e açúcar, ou seja, canaviais, e acontece muito comumente quando você acabou a colheita da cana e fica uma cobertura, né? Aquela palha acamada. Então, esse tipo de terreno é muito propício para o vórtice de fogo. Certo? Um outro tipo de comportamento extremo do fogo é o fogo de copa. Tá? E aqui eu quero trazer algumas considerações para poder falar sobre o fogo de copa. Nós temos 3 tipos de fogo de copa. Né? Então, vamos pensar aqui o que é mais comum no Brasil para fogo de copa. Na minha experiência, eu acredito que é o eucalipto para fogo de copa, ou então vegetação nativa, né? Aí você tem as áreas de conservação, né? Unidades de conservação. Mas nós temos 3 tipos de fogo de copa, que é o passivo, o ativo e o independente. Eu vou explicar quais são. O comportamento extremo está no independente. O passivo, nós temos aqueles incêndios de copa, nós estamos falando só de copa, né? Mas são árvores individuais ou pequenos grupos de árvores, e elas não se mantêm uma frente ativa de chama, uma frente densa, consistente. Então, você tem focos em copas e elas não propagam. Essa não é uma preocupação essencial, pensando no comportamento extremo do fogo para a gente aqui. Você já tem também o tipo de fogo de copa ativo, que aí então nós temos aquele fogo complexo de combustível que envolve desde a superfície até o copado, ou seja, é tudo. Né? O fogo nas copas continua a depender do calor fornecido pelo fogo de superfície para sua propagação. Então, é importante entender isso, porque no fogo ativo, a possibilidade do combate do fogo de superfície, quando há possibilidade, ela é uma técnica que pode trazer muita produtividade para a supressão desse incêndio. Agora, a preocupação está no independente. Então, nesse caso, nós temos a queima completa do copado, porém sem suporte do fogo de superfície. Né? É um fenômeno que ele é de curta duração, ele é raro, tá? E normalmente ele acontece aí com cenários que envolvem declive acentuado, vento muito forte e grande secura foliar do copado. Vejam só, você não depende do fogo de superfície para a sustentação e propagação do fogo de copado. Ele é rápido, ele é intenso, né? E ele é muito perigoso. Lembrando que nos casos de incêndios de comportamento extremo, nós não temos como combater. O combate tem que ser de forma indireta, na maior parte das vezes, apenas decidindo o que você vai proteger. Bom, então esse é o fogo de copado. Nós temos mais alguns aqui, olha. Um outro comportamento extremo do fogo seria o incêndio de 6ª geração. Esses incêndios, eles são realmente impossíveis de combater, né? Eles, realmente, você vai simplesmente ter que ter aí uma estratégia de prevenção, né? de salvatagem, mas o combate ele é quase impossível. Por quê? Ele é o seguinte, ele tem uma energia muito alta, ou seja, intensidade muito alta, tá? E ele tem a capacidade de alterar o clima regional. Como? Ele gera nuvens e tempestades. Aqui eu tirei uma imagem também de um arquivo da internet, Meteorology. Ele é de um site de Portugal.
E tem estudos, eu cheguei a ver um estudo sobre esse tipo de incêndio da Austrália. Diz que é muito comum esse tipo de incêndio lá na Austrália. Mas é possível que nós tenhamos um determinado momento aqui no Brasil. Por quê? Olha só o que ele faz. Ele, a partir do incêndio, ele cria uma intensidade muito alta e o ar quente, aquele clima quente, faz a suspensão da fumaça. À medida que ela chega a uma certa altura, e normalmente são extremas as alturas que essa fumaça chega, esse calor que chega até uma certa altura gera a umidificação, ou seja, você condensa as partículas de água. Então forma nuvens de verdade também junto. Tá? Essas nuvens causam precipitação e elas também causam raios, descargas elétricas, que geram novos incêndios. Dependendo da altura dessas nuvens, elas podem gerar calor intenso, com possibilidade muito maior de incêndio. Ela altera o clima. Então, esse tipo de incêndio é até chamado como pirocumulonimbus, que são nuvens de fogo, né? Então, nós temos ainda o efeito eruptivo. Uma erupção, né? Um fogo quase que instantâneo, né? Uma repentina velocidade de propagação e de combustão. E aqui, essa imagem eu trouxe também de um trabalho que foi feito na Europa. E eles têm uma característica muito comum lá em algumas regiões por causa dessas encostas. Nesse caso, o fogo ele vai sendo conduzido quase que por uma calha e ele vai aumentando a sua intensidade e ele ocorre num curto espaço de tempo. É muito rápido, tá? Ele é muito rápido. Então, o risco é que existem vários relatos de acidentes nesses incêndios, né? Incêndio, eles chamam de fogo de chaminé, onde a brigada foi atingida porque morreram bombeiros nesses incêndios, porque eles não entendiam que isso era um fenômeno que poderia acontecer. E tentando abordar aí os flancos do incêndio, né, atingir os flancos do incêndio, eles acabavam se expondo. Né? E o incêndio lá em cima é muito, muito intenso. Então, eles muitas vezes pensavam que estavam longe do incêndio, não seriam atingidos e aconteceram muitos incêndios. A mesma coisa pode acontecer em vários tipos de incêndio. Essa erupção pode acontecer quando o fogo, na sua propagação, atinge um terreno onde tem ali depositado um tipo de vegetação, um teor de umidade diferente, né? Uma compactação diferente, enfim, uma série de características daquele terreno e que por uma série de variáveis o incêndio foi conduzido para aquela região. E aí acontece aquela erupção de incêndio, né? Outro tipo de incêndio, de comportamento extremo do fogo, seria aqui os focos secundários. Em que situação os focos secundários seriam um comportamento extremo do fogo? Por exemplo, nesse caso, o incêndio, ele transporta, ou seja, o vento transporta através da fumaça, através do vento, partículas, né, em combustão, e essas partículas são projetadas em determinadas regiões. Considerando focos de curta distância, aproximadamente 50 metros, média distância entre 50 e 500 metros, e focos de longa distância, que seria acima de 500 metros de distância. Acontece muito. Porém, o risco do comportamento extremo do fogo está nos focos de curta distância. O que são os focos de curta distância? São aqueles que o incêndio projetou partículas em combustão a uma distância de aproximadamente 50 metros e ali começa um novo incêndio. E a equipe de combate muitas vezes fica encurralada entre a frente do incêndio, que seria o principal, e desse foco secundário. E todos devem imaginar que essa região é uma região muito arriscada, até porque há uma convecção das massas de ar entre essas duas frentes, que um incêndio é puxado pelo outro, então a velocidade aumenta intensamente,
a intensidade do fogo aumenta intensamente e os combatentes não conseguem fugir dali. Tá? E leva a um outro tipo de comportamento extremo, outro tipo de fenômeno, que é o fogo de junção. Né? Então, é importante entender que o fogo de junção é aquele provocado por duas frentes de incêndio. Proporcionais, talvez de tamanhos iguais ou não, né? Intensidades iguais ou não, eles, a partir de um determinado momento onde eles se aproximam, é criada uma corrente de convecção que aumenta a velocidade das duas frentes, fazendo com que elas se encontrem. Existem ferramentas, né, instrumentos que você consegue até chegar com uma certa eficiência num tempo aproximado de junção, né, de tempo de aproximação dessas duas frentes. É uma questão um pouco arriscada, mas existem fórmulas matemáticas para você chegar a essa questão. Uma coisa importante é que no Brasil, principalmente, nós temos aqui uma cultura de contrafogo ou fogo de encontro, e que realmente é uma técnica, e quando usado, o fogo usado para a prevenção ou para o combate de incêndio, ele é permitido pelos órgãos governamentais, porém tem uma série de requisitos para ser realizado esse tipo de técnica, né? Inclusive incorrendo a um crime ambiental se você não cumpre os requisitos. Então, você tem que ter os requisitos ali presentes para que você possa realizar a técnica do contrafogo. E quando eu passei pelaquela tabela que você seleciona o método e a técnica em relação ao comportamento do fogo, eu quando coloquei lá contrafogo, eu já especifiquei todas os requisitos que você precisa ter para que você possa efetuar o contrafogo. Vocês vão receber isso aí no material que é o e-book. Certo? Então, esse é o fogo de junção. Certo? Muito bem. Eu gostaria de dizer para vocês que até aqui nós vimos um pouco do que é o incêndio, do comportamento extremo do fogo no incêndio florestal. Nesse momento, eu vou apresentar para vocês um conhecimento e uma técnica que ele é fundamental para você utilizar no tocante à segurança dos seus combatentes. Todo combatente precisa executar, realizar os procedimentos dessa técnica. E eu vou explicar para vocês como funciona isso. Quero dizer para vocês que essa técnica está na NBR 17190, que é o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Essa técnica ela foi elaborada tomando como ponto de partida o protocolo LACES, que é um protocolo internacionalmente reconhecido e adotado por equipes de combate a incêndio. LACES é um mnemônico que traduz cada letra uma palavra que lembra algo. Porém, quando você lê o protocolo LACES, tem uma questão ali que traz uma certa confusão no nosso idioma, né? Que é a consciência situacional. Então, eu tirei essa questão da consciência situacional e coloquei implícito numa dessas letras que eu transformei em VASSE. Então, está muito fácil de entender e propagar essa ideia para que os combatentes estejam seguros durante o combate ao incêndio florestal. Posso dizer até que essa técnica pode ser utilizada para combate a incêndios de vários outros tipos. Estrutural, em acidentes, qualquer tipo de trabalho pode ser usado o protocolo VASSE. Então, VASSE é uma palavra que tem as letras representando cada uma delas uma palavra. A importância desse protocolo é que, aplicando essas 4 letras, essas 4 palavras, cada letra representa uma palavra, a equipe ela vai ser supervisionada, tá? Ela vai permanecer constantemente informada a respeito da situação e do status em desenvolvimento do incêndio, e a situação vai ser monitorada, né?
proativamente. Esse é o detalhe. Então, vou colocar aqui para vocês o que é esse protocolo VASP. Ó, VACE. Aqui eu fiz aqui um desenho que representa muito bem o que é cada uma das palavras. V de vigilância, está aqui um binóculo. A de aproximação, está a setinha aqui chegando perto do incêndio, né? O radinho, né, que significa comunicação, de C, e o combatente fugindo do fogo, que é o escape. Então vamos lá. O acrônimo VASP significa V de vigilância, A de aproximação, C de comunicação e E de escape. Vamos ver o que significa cada uma dessas letras aqui. Na vigilância, tem aí o bombeiro, o brigadista aí observando o incêndio. A vigilância, ou seja, a vigia, elas são os olhos da equipe. Então eu preciso ter uma pessoa na função de vigia, observando tudo. Tudo é o quê? A linha do fogo, o fogo e a equipe trabalhando. Esses três elementos têm que estar na visão da vigia. A linha do fogo, o fogo e a equipe trabalhando. A vigia precisa estar com essas três imagens. Se algo se desvincular dessas três imagens, precisa ser alertada a equipe para que ela saia do local. Porque há risco para os combatentes. Bom, a vigia ela deve ser capaz de reconhecer e antecipar as situações. Vamos pensar aqui. O que a vigia precisa conhecer para antecipar as situações? O comportamento do fogo é, sem dúvida, algo que a vigia precisa dominar. Então, a vigia ela precisa ter conhecimento. E algo fundamental é ler o comportamento do fogo. Olha, todos precisam estar dentro do protocolo VASP. As condições climáticas e o comportamento do fogo devem ser monitorados. Existem, inclusive, instrumentos para isso. E uma comunicação integral com os membros da equipe e com a central de comunicações, que poderia ser a estação de comando, precisa ser feita de forma integral. A vigia precisa passar constantemente, em tempo real, o que ela está monitorando e os achados desse monitoramento. Tá? Então, vigia é isso. Ele não é o combatente, ele tem que estar fora da cena do incêndio. Bom, a aproximação, que é a segunda letra, é o estudo e a decisão de levar todos os seus recursos para ingressar no cenário do incêndio e terminar a operação num local seguro. Então, a ancoragem que você vai fazer, aonde você vai se ancorar para poder fazer esse trabalho, é o local onde você consegue entrar no cenário e sair do cenário num local seguro, sem ter nenhum tipo de risco. Porém, ele não é estável, né? E muitas vezes a gente precisa mudar esse local. E a aproximação, que é o A, precisa ser revista. Quem pode ver isso? Pode ser o vigia? Pode, desde que ele tenha proximidade desse local, se ele está vendo. Porque esse é um ponto importante para o vigia se preocupar. Se o comportamento do fogo leva ao entendimento que o incêndio está propagando na direção da ancoragem ou do local de aproximação, eu preciso pensar que eu tenho que avisá-los. A letra C é um dos pilares importantes, né? Lembrem que nós temos o homem, que traduz técnica, conhecimento, disposição, força, né? Nós temos os recursos, eu tenho autotanque, eu tenho ferramentas, e eu tenho a comunicação. Sem esses três elementos aqui, eu não tenho sucesso em nenhuma operação. A comunicação é um dos pilares do tripé da eficiência e segurança no incêndio. Então, todos devem utilizar uma comunicação padronizada e confiável. Isso é muito fácil da gente entender quando você aplica o sistema de comando de incidentes numa grande operação. As informações precisam ser compartilhadas continuamente entre os brigadistas para a segurança, eficácia e para a atualização da consciência situacional, ou seja, para a atualização da situação. E um plano para usar um sistema de comunicação alternativo tem que estar
na mesa. Então eu tenho situação em que eu tenho brigadistas de empresas, eu tenho brigadistas de defesa civil, do Corpo de Bombeiros Militar, eu tenho diversas organizações e a interoperabilidade não acontece. Então não tenho como agir em determinadas operações se essa comunicação não for eficiente. E por fim, o escape. O que é o escape? Escape é uma palavra que traduz o seguinte entendimento: um procedimento de emergência tem que estar formalizado. Então, muitas vezes, durante a operação, o vigia vai atualizar toda a equipe que houve alteração na rota de fuga ou até mesmo na zona de segurança, área de refúgio. Essa área de refúgio tem que ser segura e distante da área quente, né, da área do incêndio, no mínimo de 4 vezes a altura da chama, que o vento não leve fumaça, que acomode todas as equipes e recursos, se for necessário. Tá? Então, um mínimo, quanto mais longe, melhor. Tá certo? E nós temos que ter também um plano de uma rota de fuga e uma área de refúgio alternativo também na mesa. Ok? Bom, aí você deve estar me falando assim, deve estar pensando assim, mas será que eu consigo fazer tudo isso com 2 bombeiros? Bom, nenhum incêndio deve ser trabalhado de forma isolada. Então, nenhum bombeiro, brigadista, combatente deve trabalhar de forma isolada. Sempre, no mínimo, em 2. E aí, um segundo brigadista, ele pode ser o vigia. Então, vou dar um exemplo. O que acontece muito aqui na nossa região, usinas de álcool e açúcar nas plantações de cana. Eles têm muitas áreas de vegetação nativa, tem muito incêndio próximo às regiões, mas isso pode ser levado para qualquer realidade. Vai lá um motorista que é brigadista, conduzindo o autotanque e um combatente auxiliar. Esse combatente, às vezes ele pega lá um mangotinho e vai em busca de fazer ali a localização do foco e ele se distancia do motorista, né? Do operador da bomba. Então, até onde os olhos do operador da bomba enxergam o brigadista, que é o foco principal, o brigadista pode ir. Para além disso, eles precisam chamar um carro de apoio, que é o líder da equipe, que nós chamamos de veículo de intervenção rápida, e aí uma terceira pessoa precisa ir com ele além daquela distância. Então, se eu tenho condições de ter um brigadista ali com uma mangueira, ou então um recurso qualquer, uma bomba costal, um abafador, mas que o motorista do autotanque operando a bomba ainda veja o brigadista, em 2 nós já temos aí uma boa parte do VAST aplicado. Como? A vigilância está sendo feita e ele tem rádio. O brigadista, se ele tiver que sair da linha de visão, né, e de comunicação verbal com o motorista, ele precisa levar um rádio portátil. Em operações maiores, você precisa ter vigias em vários focos, né, para que esses vigias se comuniquem com o posto de comando e com as equipes que estão trabalhando. Então, são muitas questões que se interagem. Porém, o vigia precisa existir, a aproximação tem que ser de uma maneira segura, num local seguro, a comunicação tem que ser eficiente, seja lá como for, apito, se ele precisar HT, se ele precisar qualquer outro tipo de comunicação, bandeirola, né? E o escape precisa acontecer de forma segura. Então eu preciso ter uma rota de fuga e um local de abrigo ou área de refúgio. A vigia, quando ela fala para a equipe, para o combate, sai do local, ou seja,
já tem que ter um sinal já padronizado para essa operação de alerta. A equipe não pergunta nem por que a vigia está pedindo para parar. Ela sai do local e lá na área de segurança, na área de refúgio, ela pode perguntar para a vigia o que foi, qual foi o motivo que ela tomou essa providência. Então, não se discute. Se a vigia falar sai do local, é para sair do local. Tamanho é a importância do trabalho dessa vigia. Né? Então, vigia, aproximação segura, comunicação eficiente e escape, que envolve rota de fuga e local para a sua segurança. Ok?